Papa Bento XVI sabia de padres que abusaram de crianças, acusa a investigação. Abusos aconteceram quando o pontífice emérito era arcebispo de Munique entre 1967 e 1981. Conclusões dos investigadores sobre a arquidiocese foram anunciados nesta quinta, dia 20. O Papa Bento XVI sabia de padres que abusaram de crianças quando foi arcebispo de Munique de 1937 a 1982. Concluiu um relatório investigativo sobre a arquidiocese nesta quinta-feira, dia 20. As informações dos investigadores contradizem as negações de longa data de Bento XVI. Ele foi informado sobre os fatos de o advogado Martin Puig em Munique como parte de um painel que anunciou as conclusões da investigação. Acreditamos que ele pode ser acusado de má conduta em 4 casos, disse Puig. 2 desses casos dizem respeito a abusos cometidos durante seu mandato e sancionado pelo Estado. Em ambos casos, os perpetradores permaneceram ativos da pastoral, acrescentou. Bento XVI continua negando as acusações, disseram os advogados do escritório de advocacia Wetchips Falk Spiekerwart nesta quinta-feira, enquanto eram reveladas as conclusões do inquérito sobre abuso sexual histórico na arquidiocese de Munique ao longo de várias décadas. As descobertas são um julgamento condenatório sobre o ex-papa, então conhecido como Cardeal Giuseppe Ratzinger, que surge após anos de especulação sobre quanto ele sabia. Durante seu mandato ocorreram casos de abuso, disse Puig, referindo-se a Bento XVI. Nesses casos, esses padres continuaram seu trabalho sem sanções. A igreja não fez nada, completou. Ele alega que não sabia de certos fatos, embora acredite que não seja assim, de acordo com o que sabemos, disse Puig. O relatório completo deve ser publicado ainda nesta quinta-feira, após seus autores terem detalhado as principais descobertas. Em um comunicado, o Vaticano disse que aguarda essa publicação detalhada do relatório antes de comentar mais. A Santa Sé considera que deve ser dada a devida atenção ao documento, cujo conteúdo é altamente desconhecido. Nos próximos dias, a Santa Sé poderá examiná-lo cuidadosamente e detalhadamente, disse. Ao reiterar a vergonha e o remorso pelos abusos cometidos por créditos contra menores, a Santa Sé expressa sua proximidade com todas as vítimas e reafirma os esforços empreendidos para proteger os menores e garantir ambiente seguro para eles, acrescentou o comunicado. Uma construção de mentiras. Bento XVI, agora com 24 anos, tornou-se o primeiro Papa em séculos a renunciar quando deixou o cargo em 2013. Seu mandato foi ofuscado por um escândalo global de abuso sexual na Igreja Católica e a descoberta dos investigadores que agora o acusam diretamente em um fracasso para prevenir e punir abusos. Ameaçam destruir a reputação do ex-pontífice. O advogado Ulrich Watt apresentou uma cópia da ata de uma reunião dos líderes da Igreja de Munique em 15 de janeiro de 1980, quando foi tomada a decisão de assumir um agressor ao qual o relatório se refere como Padre X. Watt disse estar surpreso que Bento XVI negou que estivesse na reunião, apesar das altas mostrarem que ele estava. Isso é algo que está escrito, disse Watt, posteriormente rejeitando a negação de Bento XVI como dificilmente crível. Watt disse que Bento XVI apresentou uma declaração à investigação, mas deu pouca de credibilidade.
Resumindo a posição de Bento XVI como: você tem a prova de que um determinado documento foi apresentado, mas não tem a prova de que eu o li. Em 2010, a Arquidiocese de Munique disse que Bento XVI não tinha conhecimento de que um padre que trabalhava na Arquidiocese havia cometido abuso sexual. Em 2019, o ex-papa escreveu um ensaio controverso sobre a crise dos abusos sexuais na Igreja Católica, alegando que foi causado em parte pela revolução sexual dos anos de 1960 e pela liberação do ensino moral da Igreja. Um sobrevivente alemão de abuso por parte do clero católico saudou as críticas dos investigadores ao ex-papa nesta quinta-feira. A construção de mentiras para proteger o Papa Bento XVI acabou de desmoronar com um estrondo. Bento XVI foi cúmplice do abuso de inúmeras vítimas depois de 1980. Vítimas do Padre X, disse Matthias Katz, o que dirige a organização Erikger Tint, que busca justiças para as vítimas de abusos. Katz disse que tinha 13 anos quando um padre em sua escola jesuíta em Berlim o molestou pela primeira vez. Em 2010, Katz veio ao público com sua história, provocando uma enxurrada de testemunhas de dezenas, depois centenas de outros sobreviventes. Katz, que contou sua história à CNN em 2018, esteve presente na coletiva de imprensa anunciando as conclusões da investigação nesta quinta-feira. Correção: esta reportagem foi atualizada para corrigir a data de quando o Papa Bento XVI era arcebispo de Munique. Ele ocupou esse cargo de 1977 até 1982.